O único nome que salva é o nome de Jesus. Muito bom ouvir isso, principalmente aqui da frente você recebe essa energia da congregação. Eu confesso que eu nem ouvi mais a minha voz, dos irmãos cantando forte. O único nome que salva é o nome de Jesus. E nos salva também das tentações. Quem é que nunca passou por tentação, né? Todos nós passamos por tentações. Eu fiz uma busca essa semana dessa palavra no banco de dados do Google, né? Dei um Google lá na palavra tentação para saber quantas coisas nesse mundo está relacionada com essa palavra. E tem bastante, irmãos. Tem desde picolé, sorvete, chocolate, sobremesas, livros, filmes. E eu percebi que todos esses objetos, esses produtos, é para atrair o público. É para chamar a atenção de um público e realmente essa estratégia de marketing funciona e tem funcionado. E mais uma coisa eu percebi, que o mundo de hoje tem romantizado essa palavra, esse tema, tentação. Como é algo que faz parte da natureza humana, nossa sociedade hoje lida com as tentações de uma forma normal, como que se não tivesse muito problema, cair em tentação, se satisfazer dos seus prazeres, sem fazer nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de questionamento. Hoje há não só liberdade, mas uma convocação às pessoas realmente fazer aquilo que elas querem, aquilo que elas se sentem bem em fazer. E nesse contexto, a tentação hoje ela está muito suave, muito romantizada por nossa sociedade. Quando você vai procurar a definição da palavra tentação, você vê que há um desejo ardente por algo contrário a um padrão moral, à ética. Mas falando da nossa sociedade hoje, que quase não há mais padrão moral e muito menos ética, então essa palavra tentação justifica porque as pessoas estão lidando com ela dessa maneira. Mas para nós cristãos, nós discípulos de Jesus, o que a tentação representa? Nós sabemos que esse desejo que faz parte da nossa natureza terrena, na maioria das vezes é contrária à vontade de Deus. E quando não é a nossa própria natureza, são situações nesse mundo que nos levam a cair em tentação. E o que a tentação revela? Ela revela como está o nosso relacionamento com Deus. Jesus passou por tentação, mas a própria palavra diz que ele é aquele sumo sacerdote, ele nos representa diante do Pai, porque ele foi capacitado, ele na carne, o verbo que se fez carne, passou por todo tipo de tentação que nós passamos, mas sem pecar. E ele oferece socorro e ajuda a nós, porque ele está capacitado e habilitado a nos socorrer, porque ele sabe o que nós passamos. E o texto que nós vamos trabalhar é Mateus capítulo 4, e vamos ver uma das primeiras tentações a que Jesus submeteu e como Jesus venceu. Mas ainda a gente pode ver como Satanás, o diabo, o acusador, usa as tentações como uma ferramenta para destruir o nosso relacionamento com Deus. Então, em Mateus capítulo 4, mas antes, para a gente contextualizar o texto, eu peço que os irmãos vá lá para o verso 13 do capítulo 3, um pouquinho antes do capítulo 4, e vamos fazer nossa leitura. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça.
E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem muito me alegro, de quem me agrado. Então, antes de Jesus ir ao deserto ser tentado, ele foi batizado. E no batismo, Jesus batizou, como nós acabamos de ler, para cumprir a justiça, para fazer a vontade de Deus, porque ele não precisava ser batizado. Jesus não tinha pecados, mas ele precisava fazer a vontade do Pai e dar exemplo, porque ele iria ensinar o batismo aos seus discípulos. E quando Deus viu aquela cena, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre Jesus e Deus falou para que todos ouvissem: Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, de quem tenho muita alegria. E Jesus, cheio do Espírito e dessas palavras encorajadoras do seu Pai, essas palavras de afirmação, ele foi para o deserto. É o que Mateus fala, é o que Marcos fala, é o que Lucas fala. Vamos agora para Mateus capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então no texto está bem claro que assim que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O que parece que Deus, através do Espírito Santo, queria que Jesus já tivesse uma perspectiva de como seria a sua vida na terra, de como seria o seu ministério. Jesus iria ser atacado por várias vezes por Satanás, pelo diabo, porque Satanás faz oposição à obra de Deus. E Jesus veio à terra justamente para pregar o reino, para levar as pessoas ao arrependimento, para fazer as pessoas refletir na mudança de vidas e mais tarde elas iam receber o batismo, iam viver como discípulos de Cristo. Essa era a missão de Jesus. E Satanás não ia ficar de braços cruzados como espectador, ele iria se opor à obra de Deus, se opor à obra de Cristo. Então, o Espírito, olha, veja com que você está lidando. Jesus foi ao deserto, passou 40 dias, 40 noites em jejum. E aí Satanás chega. E no momento de vulnerabilidade, que Jesus estava fraco, com fome, faminto, Satanás usa essa necessidade e a primeira tentação, ele diz: olha, se és filho de Deus, você pode transformar essas pedras em pães? Como pode um filho de Deus passar fome? Você tem poder para isso? É só transformar. Olha a sutileza de Satanás. Olha como Satanás trabalha através das tentações. Nós poderíamos pensar aqui o que há de errado em transformar pedras em pães, afinal Jesus estava com fome. Não tem nada de errado. Jesus precisava se alimentar, ele já tinha concluído o seu jejum. Primeiro, uma coisa que nós temos que observar:
Satanás se dirigiu a Cristo dizendo: se és filho de Deus. Ora, Jesus é o filho de Deus, mas Satanás chegou: se és o filho de Deus, colocando dúvidas na mente de Jesus. O pai acabara de falar: tu és o meu filho amado, eu tenho muita alegria, eu tenho prazer em você. Você é um filho obediente e tem feito tudo do meu agrado. Mas Satanás chegou e disse: se tu és filho de Deus, e Satanás faz isso conosco também, irmãos. Nós recebemos as mesmas palavras de Deus, as mesmas palavras encorajadoras quando descemos a água dos batismos. Mas quando estamos diante de necessidades legítimas, a falta de paciência, a ansiedade, aí chega Satanás usando pessoas e oportunidades, mostrando um caminho mais fácil. Quem é aqui que não passa dificuldades financeiras? E quem é aqui que já não foi oferecido aqui caminhos fáceis de ganhar dinheiro, em sacrifício de valores da palavra, em sacrifício da própria presença de Deus? Satanás é muito esperto, irmãos. Ele se apresenta de forma muito sutil, mas Jesus respondeu à altura, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E assim, Satanás também pode usar com qualquer uma das necessidades. Então, o ponto aqui é que Satanás queria destruir a confiança, o relacionamento de Jesus. Se Jesus cedesse à sugestão de Satanás, quais outras Satanás chegariam? Opa, agora ele me ouviu, ele realizou aquela sugestão que eu dei, então ele abriu um espaço para eu agir na vida dele. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, não caiu nessa. Então, Satanás age dessa forma. Na segunda tentação, ele levou Jesus lá no ponto alto do templo. Olha, na palavra está escrito: se você se atirar, os anjos vão segurar você. Mais uma vez, e usando agora a palavra, já que ele viu que Jesus usava a palavra, ele: está escrito. Se está escrito que Deus protege você com os seus anjos, então joga-te daqui de cima como um espetáculo para ver. E mais uma vez, Jesus, cheio da palavra, não caiu na sutileza de Satanás, porque Satanás estava novamente querendo quebrar a confiança de Jesus, quebrar o relacionamento dele com o Pai, questionando se Deus o amava ou não, e usando uma palavra fora do seu contexto. Porque é importante, irmãos, ao usarmos a palavra, todos nós contextualizarmos, porque Satanás usou a palavra fora do contexto. Olha como isso é sério. Pegou um salmo e disse: olha, se joga daqui. Não está dizendo, não está escrito, os anjos vão te segurar. E Jesus diz: o Pai não precisa ser tentado. E eu confio no relacionamento que eu tenho com meu Pai. É como se um filho nosso subisse no telhado da casa e pensasse assim: o meu pai me ama, mas eu vou me atirar daqui para ver se é realmente verdade. Foi isso que Satanás fez. É preciso, irmãos, fazermos isso para que Deus prove que nos ame? Mas ele é sutil e ele fez isso com Jesus. E mais uma vez, não satisfeito, Satanás agora abre o jogo, sem diretas, e chega para Jesus oferecendo tudo, né, entre aspas, como se ele fosse dono do mundo. Olha, tudo isso aqui que você está vendo é meu e eu te dou, é só você me adorar. E claro que Jesus não ia cair nessa. Mas Satanás quis agora revelar realmente sua verdadeira intenção, que é tirar o relacionamento de Jesus com Deus para que Jesus o adorasse. E é esse o papel de Satanás no mundo: nos tirar da presença de Deus, colocar dúvida em nossas mentes, fazer seguir caminhos aparentemente verdadeiros, mais fáceis, mas que no fim vai nos afastar de Deus ou dos seus valores, até que ele se revele.
ou revele suas verdadeiras intenções. Mas aí muitas pessoas já estão, né? Ou se sentindo perdidas, ou tão longe de Deus que não conseguem mais ter força para buscá-los. E é claro que Satanás, nós sabemos, é um mentiroso. Por mais que ele falasse que aquilo foi dado a ele, nada do que ele poderia fazer ou faz nesse mundo é sem o consentimento do Pai. Por mais que ele se mostre e tenha influência nesse mundo e sobre algumas pessoas, nada ele faz sem o consentimento do Pai. E ele é mentiroso, ele é astuto, ele vai usar todas as armas, todos os argumentos para nos tirar da presença de Deus, assim como ele tentou com Jesus. E Jesus venceu porque o diabo se retirou e Lucas fala que ele voltaria em momentos oportunos. Então, essa luta que Jesus travou aqui foi só uma amostra do que ele iria passar por todo o seu ministério. Mas como Jesus venceu essas tentações? Esse é o mais importante, né, irmãos? Nós podemos vencer as tentações também, porque Jesus mostrou o caminho e deu o exemplo de que nós podemos resistir a Satanás, que nós podemos vencê-lo, que ele não tem poder sobre nossas vidas, que ele é um mentiroso, enganador, mas nós não podemos subestimá-lo e nem as suas influências. Mas Jesus venceu o tentador e as tentações. Primeiramente, isso é bem claro para a gente, com a palavra de Deus. Nós vemos Jesus, sempre que Satanás chegava até ele e mostrava suas intenções, Jesus respondia: está escrito. Está escrito. Parece que Jesus memorizou bem a palavra, né? Mas ele não apenas memorizou. Satanás também conhecia a palavra. Ele a usou de uma forma maligna contra Jesus. Mas qual a diferença entre Satanás e Jesus? Satanás conhecia a palavra. Jesus vivia a palavra de Deus. Essa é a diferença que nos faz vencer as tentações. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a palavra, porque hoje pela manhã Paulo nos ensinou muitos sobre a importância da palavra. Mas eu queria falar uma coisa. Se você for a um médico com uma dor muito forte, querendo uma solução para aquela dor, e vamos supor que o médico passe 1 hora ali com você, fazendo todo tipo de entrevista, vendo seus hábitos de vida, fazendo um check-up, manda você fazer os exames, volta com os exames, e daí ele fala: olha, se você mudar isso aqui, parar de comer essas coisas, se alimentar dessa forma, começar a fazer algum tipo de atividade física, dormir bem, gerenciar o seu estresse, e etc, etc. Se você mudar bastante seus hábitos de vida, você vai resolver esse problema. Mas eu tenho aqui um remédio para você também. Se você tomar esse remédio, suas dores vão passar. Só que daqui a um tempo elas vão voltar, porque ela só vai aliviar os sintomas. O que vocês escolheriam? Mudar os hábitos ou tomar o remédio? Eu tenho certeza de que a maioria escolheria o remédio. Por que eu digo isso? Porque a maioria de nós fazemos isso com os nossos próprios corpos. Sabe que muitas pessoas lidam com a palavra dessa mesma forma? Estão se sentindo mal espiritualmente, depressivas, com ansiedade, lidando com problemas de relacionamento, aí vai até a palavra para aliviar as dores. E consegue, porque a palavra ela tem o poder para isso. Como é bom ler as promessas de Deus, ver quanto Deus nos ama e quanto Ele faz por nós e que futuro promissor Ele tem para a sua igreja. Isso faz nos sentir bem. Mas a palavra é mais do que isso, irmãos. Os ensinamentos da palavra é para que a gente mude de vida, mude os hábitos. E mudando os nossos hábitos,
implementando essa palavra poderosa em nossas vidas, é fácil, assim como Jesus, ela sair da nossa boca. Está escrito. É fácil resistir às tentações, porque faz parte da nossa natureza agora, da nossa nova natureza. Não é apenas uma memorização da palavra, mas a gente está vivendo-a na prática, assim como Jesus. Outro ponto importante, como Jesus venceu as tentações? Investindo tempo. Ora, está bem claro aqui na palavra, mas quantas vezes a gente lê esse texto e não percebe isso? Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto e foi tentado. E aí a gente imagina o que Jesus, você já parou para pensar o que Jesus fez no deserto durante esses 40 dias e 40 noites? Será que ele ficou aqui, vem Satanás, estou te esperando, os 40 dias lá de braços cruzados sem fazer nada? Jesus passou 40 dias na presença do Pai, investindo tempo com Deus. 40 dias. Quantos de nós tiramos um dia para Deus? Eu estou dizendo tirar um dia mesmo, é se retirar como Jesus, ir para um deserto, ficar longe de pessoas, longe de tecnologia, longe de barulho, longe de distrações. Dificilmente entre nós alguém faça isso hoje em dia. Mas isso é urgente, irmãos. Até quando nós planejamos retiros, os próprios retiros não têm cara de retiro, porque a gente sempre está em atividade. É bom, estamos em comunhão, estamos aprendendo a palavra, mas quantos de nós tiramos um tempo a sós com Deus? Um retiro espiritual de nossas próprias vidas, desse mundo barulhento que nos distrai a todo tempo, tentando nos puxar para todo lado, longe da presença de Deus. Quantos de nós fazemos isso? Eu confesso, há muito tempo que eu não faço isso. Eu já fiz e colhi muitos frutos disso quando solteiro. Então faz bastante tempo. E nós precisamos, irmãos, precisamos fazer isso urgentemente. Investir tempo com Deus, se alimentar dele, pensar nele, refletir sobre nossa condição espiritual, nos derramar na presença dele, para termos força e termos discernimento do que é mal, do que é bom, do que é vontade de Deus, do que não é. De estarmos bem espertos contra Satanás. E quando Jesus saiu do deserto vencedor, ele teve uma agenda cheia, pessoas procuravam, ele passava o dia inteiro ensinando e curando, mas ele sempre se retirava das multidões e passava madrugadas na presença de Deus. Então, se Jesus fez isso, irmãos, será que nós não precisamos fazer? Precisamos investir tempo com Deus. Precisamos viver a palavra de Deus. E Deus se revelará a nós. E o próprio Jesus, como o autor da carta do Hebreus fala, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 15, 16. Que todos nós tenhamos, na presença de Deus, uma semana vitoriosa. Amém.